Bom dia, nossos amigos. Estava combinado que nós faríamos o programa ao vivo hoje na Rádio Alegrete, mas infelizmente faltou luz em Alegrete, então nós estamos aqui no nosso escritório, né? Nosso recanto sagrado, para apresentar os temas que seriam destinados ao programa Encontro com o Trabalhador Rural na Rádio Tia Alegrete. Eu passo a palavra para a doutora Nara, que é uma autoridade em direito do trabalho e que eu tenho o prazer de compartilhar esse momento e o meu dia a dia com ela. Bom dia a todos. Então, os nossos trabalhadores rurais, hoje um ambiente diferente, mas o pessoal também agora já está acostumado a assistir pela internet também, até após a realização do programa. E nosso tema hoje, agradeço pelo especialista, mas talvez só pelo tempo de profissão, no completo 30 anos de advocacia esse ano, e junto aos sindicatos trabalhadores rurais, do qual nós somos assessoras jurídicas, a nossa equipe aqui do escritório. E hoje nós gostaríamos de conversar sobre a questão da insalubridade. É um tema bastante recorrente no dia a dia. As pessoas possuem bastante dúvidas com relação à incidência do adicional de insalubridade ou periculosidade no ambiente de trabalho. Depois a colega irá fazer um paralelo sobre a questão da insalubridade na Previdência Social. Será que nós temos a mesma interpretação que na Justiça do Trabalho? Hoje nós vamos ficar sabendo sobre isso. Como a gente fala sempre, o direito brasileiro ele é bastante complexo. E o previdenciário e o trabalhista não fogem a regras. São muitas normas, muitas alterações que acontecem ao longo dos anos e acaba confundindo os trabalhadores e os próprios empregadores, que muitas vezes pensam que estão agindo de uma forma correta e estão descumprindo a legislação. Com relação ao adicional de insalubridade, ele é devido para aqueles trabalhadores assalariados, e nós temos trabalhadores que não são assalariados, os trabalhadores assalariados regidos pela CLT, que estão trabalhando sujeito a agentes prejudiciais à saúde. Quais os agentes prejudiciais à saúde? Existem as NRs, que estabelecem a intensidade, a quantidade, o tempo de exposição e quais os produtos que são caracterizados como prejudiciais à saúde do trabalhador. As NRs são as normas regulamentadoras, né? Exatamente. Criadas pelo Ministério do Trabalho. Para quem está tentando iniciar na área ou é leigo, é só um esclarecimento pertinente. Porque às vezes a gente usa termos muito específicos do nosso dia a dia, né? A Previdência, por exemplo, tem instrução normativa. E aí são normas administrativas que vêm a regular aquela legislação, dar mais detalhes. Então essas NRs estabelecem a intensidade de calor, do barulho, né? O que é considerado insalubre, a partir de quantos decibéis. Então essas NRs é que vão regulamentar. O equipamento de proteção, importante também, mas seguindo na nossa linha de raciocínio. Então, quando o empregado está sujeito a esses agentes prejudiciais à saúde, tem direito ao adicional que, dependendo do agente, varia entre 10%, 20% e 40%. A base de cálculo do adicional da insalubridade já foi pacificado na jurisprudência, é o salário mínimo, exceto se a convenção coletiva, que é um acordo entre patrões e empregados, que poderão estabelecer normas diferenciadas do que está na CLT, definir que a incidência vai ser o piso da categoria ou o salário base do trabalhador. Mas se não houver nenhuma previsão nesse sentido, aplica-se sobre o salário mínimo. A questão também do adicional da insalubridade, ele não pode ser eventual. Por exemplo, uma vez por mês eu lido com graxa mineral e aí eu vou ter direito ao adicional. Ele não pode ser eventual. E também é importante salientar que o que se visa proteger é a saúde do trabalhador. Então não adianta tu receber um adicional de 20% ou 40%
ou 10% sobre o salário mínimo e tu ter um prejuízo futuro para a saúde. Por exemplo, aqui na área rural, que é o nosso campo, quem utiliza defensivos agrícolas. A gente sabe que esses produtos eles se acumulam no organismo do trabalhador e os efeitos vão aparecer daqui a alguns anos. Então é muito importante que se tenha em mente a proteção à saúde e não receber um pouquinho a mais a título de adicional de insalubridade. E aí, por fim, da insalubridade, depois eu falo rapidamente do adicional de periculosidade, se o empregador fornecer o material de proteção, não tem direito aí a receber o adicional. Então, se ali, citando sempre o nosso foco, que é o trabalhador rural, se ele fornecer a bota, a luva, em alguns casos a necessidade da máscara, bronzeador, o protetor solar, não é para se bronzear, é para se proteger, o protetor solar, aí não há incidência, não há o pagamento desse adicional. E também se o trabalhador trocar de função e não estiver mais sujeito, ele não é um direito adquirido, ele pode ser suprimido ou se fornecer o material, e cabe ao empregador fiscalizar o uso. E se o empregado se negar a usar, ele pode ser advertido, suspenso e até demitido por justa causa. Agora, passando rapidamente para o adicional de periculosidade. Aí ele tem a base de cálculo já muda, ele passa a ser sobre o salário base do trabalhador e não mais sobre o salário mínimo. E são casos que, por exemplo, quem trabalha em postos de combustível, vigilante armado, pessoal que trabalha com eletricidade, de alta tensão. Isso, também, ionizantes. Então são bem específicos os casos que incide o adicional de periculosidade e ele não é acumulável com insalubridade. Eu faço as duas coisas, tem um agente lá, a graxa, porque eu faço a manutenção do equipamento, mas eu também faço o abastecimento comum nas lavouras de arroz. O pessoal faz a manutenção do trator, da colheitadeira e ainda abastece. Então utiliza-se o percentual mais benéfico ao trabalhador, que é o adicional de periculosidade, tendo em vista que a base do cálculo é o piso da categoria e que é superior ao salário mínimo. Então assim, isso nosso objetivo aqui é dar umas pinceladas sobre o assunto, despertar a curiosidade dos trabalhadores e de quem tem interesse sobre o tema, e caso queira aprofundar, pode entrar em contato conosco, de repente com outro profissional ou também com o sindicato representativo das categorias que estão qualificados para responder sobre esse tema. A minha colega, a doutora Raquel, vai fazer agora um paralelo, se esse adicional de insalubridade pago na Justiça do Trabalho vai caracterizar para fins de aposentadoria especial na Previdência Social. E aí? Essa é uma questão que aparece praticamente diariamente no nosso escritório, que as pessoas querem que a atividade delas seja reconhecida como especial em razão de receberem insalubridade mensalmente. Às vezes o empregador, ainda que a pessoa não esteja sujeita de forma habitual, né, ele, para evitar algum problema, assim, até por uma questão de estratégia, né, de planejamento para evitar uma indenização futura, ele paga, né, a insalubridade de forma contínua. Acontece que a insalubridade e a periculosidade, elas estão previstas nas normas do Ministério do Trabalho. E a atividade especial, que é o que? Aquela atividade prejudicial à saúde, ela tem suas normas previstas pelo Ministério da Previdência Social. Então, uma coisa não se confunde com a outra. Para ter direito à aposentadoria especial, a pessoa tem que estar sujeita às regras lá do INSS, da lei previdenciária, que tem várias leis, né, na verdade, que tratam desse assunto, e ela tem que estar sujeita de forma permanente e habitual.
E não importa se ela recebeu insalubridade por todo o período do contrato, o INSS vai querer provas de que aquela sujeição, aquela estar sofrendo, estar num ambiente prejudicial à saúde era diária, era permanente, era habitual. Então isso é um ponto muito relevante de se considerar, né? Eu vou aproveitar e te interromper e citar um exemplo bem prático aqui da nossa região, que é o pessoal que trabalha em lavoura de arroz. Por exemplo, eles têm períodos, a lavoura de arroz é considerada 8 meses. E aí ele vai ficar sujeito a diferentes agentes durante esse período. Digamos que fique lá sujeito a agente prejudicial à saúde em grau médio, que é 20% sobre o salário mínimo. Mas no período de entre-safra, se ele não estiver exercendo uma outra atividade também insalubre, que ele prove isso para a Previdência Social, ela não vai ser considerada permanente. E aí para a Previdência Social vai analisar, não, mas a safra é 8 meses, o senhor ganhou o ano inteiro, o patrão continua pagando, mas ele não estava sujeito a esse adicional, a esse agente prejudicial durante todo o período, muito embora tenha recebido. Então aí entra aquela questão que também é vista na Justiça do Trabalho, que é a questão da verdade real, né? Na verdade ele recebeu, mas naquele período ali de 3, 4 meses ele não estava sujeito, e aí a Previdência retira esse direito. A gente teve casos assim, muitos, né? Muitos. E quanto ao trabalhador rural empregado, até 1995 ele não precisava comprovar estar sujeito ao agente prejudicial, porque era previsto em lei. A partir de 1995 tem várias regras que prevêem de que forma a gente vai enquadrar um trabalhador rural dentro de uma atividade especial. Pode, mas necessita de um PPP, 3 P's, que esclareçam os anos que essa pessoa esteve sujeita e qual agente prejudicial ela ficou sujeita e se ela usava EPI e se o EPI era eficaz. Porque sendo o EPI eficaz, também não é considerado exercício de atividade prejudicial à saúde, então não se considera o direito de aposentadoria especial, ou até mesmo de reconhecer ali um período especial por um período, né? Que a gente ineficaz, sendo ineficaz. Não, se o PPP for se o material fornecido for eficaz, tiver o certificado de aprovação, aí não tem direito. Tá. E aí, se for ineficaz, tem. A única atividade que não tem EPI eficaz é a do médico, porque é um médico que trabalha em hospital, porque ele estaria sujeito a agentes biológicos impossíveis de se evitar o contato, né? E a periculosidade também, porque quem trabalha num posto de gasolina, por exemplo, em alguns casos pelo menos, porque aí se é um explosivo não vai ter equipamento de proteção que vá proteger a vida desse trabalhador. Não, e quantos postos de gasolina a gente vai que eles estão usando máscara, né? Ou alguma roupa que iniba, que proteja de possível incêndio, né? Então essas coisas dá material para a Previdência argumentar. Mas não tem ninguém da Previdência assistindo. Um outro ponto que é bem relacionado. Hoje a gente tentou relacionar direito do trabalho com direito trabalhista, meu Deus do céu. Eu começo a minha cabeça começa a se empolgar, eu começo a misturar as coisas. Direito previdenciário e direito trabalhista. O que acontece? Muitas pessoas não têm o vínculo reconhecido na carteira e acabam ingressando com ação trabalhista para o reconhecimento do vínculo. O que acontece? A gente tem 2 anos da rescisão para entrar com a ação trabalhista, né? E pode pedir até 5 anos para trás. E essa ação trabalhista, ela tem que gerar uma indenização, um valor pecuniário.
Então a gente viu essa semana que passou agora um caso muito específico. Um cliente buscou uma advogada. Ele trabalhou no ano de 1992 para um empregador que não assinou a carteira dele. E ele procurou uma advogada em 2004 para ingressar com uma ação declaratória de que ele estava trabalhando lá em 1992 para aquele empregador. O que acontece? Eu referi que a gente tem 2 anos para entrar com a ação trabalhista quando sai do emprego. 92, ele tinha até 94. A ação proposta 12 anos depois, simplesmente para declarar a existência daquela atividade, não será validada pelo INSS. Tá, doutora, mas então o que eu faço? Pede esse reconhecimento direto no pedido de aposentadoria. Entendeu? Juntar provas, tem uma série de documentos que podem ser juntados para aproveitar. Mas não adianta fazer uma ação declaratória de existência de vínculo sem que tenha uma instrução verdadeira, sem que tenha a juntada de provas contemporâneas e sem que tenha o retorno financeiro, porque esse retorno financeiro vai ter um desconto que vai ser direcionado para o INSS. É uma questão atual, claro, esse aí é um reconhecimento pretérito bem difícil de se fazer. E de ser aceito, inclusive. No entanto, o que atualmente, como as decisões judiciais não vinculam a Previdência Social, principalmente com relação a vínculo, quando há uma ação na Justiça do Trabalho requerendo reconhecimento de vínculo empregatício e que há um acordo já inicialmente na primeira audiência ou antes que se faça a instrução do processo, a Previdência tende a não aceitar esse acordo. Então, o que tem se usado na Justiça do Trabalho é a oitiva do empregador. A instrução, né? A instrução, onde ele admite que o reconhecimento daquele vínculo e muitas vezes até a oitiva de testemunha para fortalecer essa prova para quem pretende contar, às vezes, períodos interessantes, períodos longos. Claro que quando são poucos meses não faz muita diferença. Mas um vínculo longo é importante tomar este cuidado já na Justiça do Trabalho, porque depois esse reconhecimento de período provavelmente não será computado para carência na Previdência Social se não tiver colhido essas provas. Um ponto que eu destaquei aqui nas minhas anotações é que a falta do vínculo não se confunde com o vínculo anotado sem contribuição. Por quê? Porque o trabalhador ele não pode ser punido por uma falha do empregador. Então eu tenho lá 10 anos de contrato e o meu empregador nunca contribuiu. Não serei punido. Existe uma súmula 75 que prevê isso. Não serei punido pela falta de contribuição do meu empregador. Serei punido, talvez, assim, né? Sofrerei a necessidade da comprovação em caso de falta de anotação, coisas diferentes. É que a responsabilidade pelo recolhimento é do empregador. E é bem comum haver o recolhimento na folha, no contra-cheque, e não haver o repasse para a Previdência Social. Mas há possibilidades hoje em dia, com a internet, com os acessos aos sistemas, deste trabalhador sempre procurar verificar perante a Previdência Social se o empregador está, de fato, fazendo os recolhimentos, inclusive do Fundo de Garantia. Porque nós temos a prescrição no Fundo de Garantia de 5 anos. Antes era 30, né? Antes era 30. Então, se tu trabalhar 10 anos ou 6 anos, por exemplo, para um empregador e não cuidar se esse recolhimento está sendo feito todos os meses, se tu trabalhou 6 anos, tu vai cobrar 5, que esse 1 ano vai perder. Então, é importante que o trabalhador também tenha um acompanhamento da sua vida profissional, se está havendo todos os recolhimentos.
Evidente que a Previdência não vai deixar de conceder o benefício por ausência de contribuição quando há carteira assinada, mas que base de cálculo eles vão considerar? Então é importante que o segurado também, muitas vezes, guarde os contra-cheques. Porque eles vão considerar o salário mínimo, não é? Vão considerar o salário mínimo. No caso do empregado rural, tem as convenções coletivas a partir de 1990 aqui. Aqui é a partir de 1990. Então a gente consegue juntar as convenções coletivas e demonstrar qual era a categoria dele ali dentro daquela convenção, se era capataz, se era tratorista. No Rio Grande do Sul é considerado o trabalhador rural, o tratorista e o capataz, se era serviços gerais, né? Enfim, tem várias atividades ali. E aí o salário do trabalhador rural é sempre acima do mínimo. Então a gente consegue juntar as convenções, comprovar qual era o salário devido e aí pedir o reconhecimento e aí com o INSS a cobrança do valor devido ao patrão. Já cria um entrave só desse trabalhador ter que recorrer ao Poder Judiciário. Muitas vezes, agora até não é tão lento, a gente nem pode reclamar muito, mas já foi. E às vezes também as pessoas nem sabem que não foi recolhido e que a base utilizada foi o salário mínimo. E esse é um problema muito interessante. Essa semana eu atendi um casal aqui no escritório e a senhora olhou para mim e disse assim: tá, mas não precisa de advogado para entrar com o pedido, né? E eu comentei que não precisa. Mas o que é o direito previdenciário? O direito previdenciário ele é um direito tão definitivo quanto o direito criminal. Por quê? Porque eu acho isso? Porque quando a gente entra com o pedido, dependendo das informações que foram prestadas e das provas trazidas pelo INSS mal contestadas, acaba que se decide um futuro. Se decide ali numa sentença, às vezes, né? Porque muitos acabam tendo que buscar o judiciário, que não dá mais, que acabou, que aquele... Por exemplo, o trabalhador rural segurado especial tem que preencher uma autodeclaração, né? Para reconhecer o vínculo. Uma aposentadoria híbrida, a gente tem que saber muitas regrinhas, né? O que pode ser feito, qual o ano que pode ser considerado caso a propriedade extrapole o tamanho do limite legal, que aqui em Alegrete são 12 hectares, mas em qualquer região é 4 módulos fiscais. Isso a gente descobre... 120. 112, não é 120. 112. Aqui o módulo fiscal é 28 hectares. Que corresponde a 120. 112? 112. Ai, não confunde essa hora da manhã, domingo. 120. Mas aí, enfim, como eu ia dizendo assim, acaba que um preenchimento errôneo. Nós pegamos um caso de um segurado especial que ele arrendava um campo. Ele era arrendatário. Porém, lá na informação sobre a cessão da terra, ele informou que ele arrendava, que ele era arrendador da mesma área de campo, o que o INSS subentendeu que era um subarrendamento, né? Ele arrendou para ele e repassou para outra pessoa. Então não foi reconhecida a atividade especial por todo aquele período e foi um arrendamento de muitos anos. Não foi reconhecido pela falta de instrução na hora de elaborar a autodeclaração. E aí depois o trabalho fica na mão do advogado, que vai ter que explicar, olha, foi um equívoco. E ainda que perde o quê? Perde a data de entrada do requerimento, porque foi declarado aquilo, né? Como é que o INSS vai saber que não é verdade se a própria pessoa declarou e assinou embaixo? Partindo já para o encerramento, para não nos tornar cansativa nessa domingo, a questão da importância do profissional, e aqui a gente deixa claro que cada um procura o profissional da sua confiança,
Isso é muito importante, não é só definitivo como direito penal, todo o segmento do direito ele é definitivo para a vida das pessoas. Porque se tu pega, por exemplo, um caso de direito de família, tu vai estabelecer uma pensão, aquela pensão tu só vai poder alterar aquele percentual ou se tu estabelecer um valor muito elevado ou um valor irrisório, se houver uma alteração da condição de quando tu fixou aquele valor. Então, assim, tu estás lidando com o futuro das pessoas. E a Previdência e a Justiça do Trabalho também não foge à regra. Na Justiça do Trabalho, uma instrução orientada de uma forma precária, ela vai causar danos ao trabalhador, talvez ele até não consiga êxito na sua reclamatória em função da falta de habilidade do profissional que está acompanhando. Então é importante, sempre muito importante que vocês escolham uma pessoa, um profissional que vocês acreditem, né? Confiem, que acima de tudo tem que confiar, né? E que também pesquisar para ver, muitas vezes, eu escolhi porque era meu amigo. Amigos, negócios à parte, né, pessoal? Então, um bom dia da minha parte, agradecer quem se dispõe a ouvir as nossas informações e até uma próxima oportunidade. Eu tinha mais uma folha inteira para falar, mas a gente acaba se divertindo muito passando essas informações, então fica para uma próxima. Eu gostaria só de saber onde que nós vamos disponibilizar. Nós temos um canal no YouTube. Nós vamos disponibilizar no Instagram, @Raquel Castro, advogada. Nós vamos disponibilizar no Instagram, Nara Leite, o teu? Não sei. Será que eu sou das antigas, né? Ela que não fazem para mim. @Nara Leite. Acredito, do escritório. Acredito que seja isso. E nós vamos compartilhar no @NT, que é Nara Leite Tatiana Pereira, Advogadas Associadas, tá? Além do meu canal do YouTube, que é Raquel Castro ADV, tá? Não cabia todo o advogado. Então é Raquel Castro ADV, mas eu vou deixar todos os links embaixo do vídeo ali para vocês conseguirem localizar. E não deixem de curtir se vocês gostaram e compartilhar ou salvar para a necessidade de rever essas informações que nós passamos aqui. Ai, professora Jana, eu não acredito que a senhora entrou só agora. Encerrando. Um beijo pra senhora, saudade, tá? Adoro, tô sempre assistindo a senhora. Vamos marcar aquela live que nós tínhamos combinado. E, bom, um bom domingo a todos e até a próxima.